Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, graças a Deus, a Ti, Jesus, nosso louvor, toda a glória, toda a honra, exaltação, o Senhor é digno, glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Amém. Bom estarmos juntos. Nós tivemos durante o ano um período aí difícil com o pastor Carlos, na área de saúde. E ele deseja compartilhar com os irmãos como está agora e o que aconteceu. E louvar a Deus pelo resultado desse período, né? Vem cá, pastor Carlos. Fica à vontade para compartilhar aquilo que está no seu coração para com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir para os irmãos ficarem em pé, curvar a sua cabeça. Amado Deus e querido Pai, eu quero, Senhor Deus, publicamente, diante da minha igreja, diante das pessoas que estão acompanhando pela internet, louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, por tanta bondade, por tanto amor, por tanta graça e tanta misericórdia exercidos na minha vida durante esse período. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu tenho aqui uma colinha, para eu não esquecer os pontos mais importantes. Para os irmãos que não sabem, de repente alguém que está visitando, eu passei, desde o ano passado para esse ano, um período difícil, lutando contra um câncer mais uma vez. Porque há 27 anos eu luto contra um câncer chamado linfoma. Dia 3 de junho de 1996, dia do aniversário da minha esposa, eu recebi o diagnóstico de que eu estava com câncer. Na época, eu nunca tinha ouvido falar nesse câncer, linfoma. E o médico disse, olha, é um câncer comum em jovens adultos. Eu tinha 32 anos. E ali foi a primeira investida de Satanás, porque aquele médico queria roubar a minha fé, a minha convicção, e queria roubar o meu dinheiro também. Porque ele me passou a notícia da pior forma possível. E no final ele disse, não, mas fica tranquilo, seu convênio cobre o tratamento da quimioterapia, mas ele não cobre um catéter que precisa ser implantado, porque a tua veia, o teu braço é fino, se for fazer na veia, olha que palavra amigável, se for fazer na veia do braço, aquele pode escapar e necrosar o teu braço, você vai ter que tirar a pele de outro lugar do corpo para poder enxertar, mas calma, eu tenho a solução. Tem um médico amigo que traz dos Estados Unidos, o tal do Portcat. Vamos marcar para terça-feira, você traz $1.000 em dinheiro e a gente faz o procedimento. Olha que forma amigável, né? Naquele dia, irmãos, eu confesso que a minha reação não foi uma reação espiritual, foi uma reação carnal. O medo de morrer, o medo de deixar minha esposa, deixar meus filhos. E eu saí daquele hospital e fui para casa, eu não sei se eu passei em farol vermelho, se eu entrei em contramão, eu não sei. O chão saiu debaixo dos meus pés. E quando eu cheguei em casa, eu tinha que estar forte para poder passar a notícia. Bom, resumindo essa parte, isso foi numa quarta-feira. Quando foi no domingo, eu não ia nem sair de casa. Aquele dia eu não ia nem para a igreja, irmãos. Eu não era pastor ainda, né? Como se pastor tivesse, né? Mas eu não ia nem para a igreja aquele dia, tão mal que eu estava. E apareceu, eu estava morando na casa da minha mãe, a gente estava construindo a casa, eu morando na casa da minha mãe, e apareceu uma visita daquelas indesejáveis lá, e a mulher falou assim para minha mãe, detalhe, eu tinha 7 tumores nessa região aqui, tá? E ela falou assim para minha mãe, lembra da minha irmã, fulana de tal, ela começou com uns carocinhos no pescoço, quando foi ver, estava com câncer em estado adiantado, teve que tirar metade do pescoço. Irmãos, eu levantei da mesa na hora e fui para o quarto, dobrei meus joelhos, e eu comecei a chorar diante de Deus. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e nunca mais fiz de lá para cá. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, assim, e nesse quadrante aqui, caiu em Juízes 6:23. Coloca para a gente, por favor. Olha o que Deus falou para mim. Juízes 6:23. Mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Aleluia. Antes de qualquer coisa, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu ajoelhei de um jeito e levantei de outro. Eu levantei assim, sabe, power mesmo, né? Nada mais me parava. Eu ia fazer os exames extremamente doloridos, não doía tanto. O convênio não queria liberar, liberava. E Deus pôs a mão em tudo assim. E foi. Glória a Deus. Um ano depois estava eu na igreja dando testemunho. Porque Deus me curou, os tumores não estavam mais lá e tal. E aí eu me lembro que eu estava dando testemunho, quando eu falei, o Senhor me curou pelo poder da palavra, porque Deus falou comigo nessa palavra. Quando eu falei isso,
Uma mulher que estava sentada na terceira fila, assim, ela se levantou. Eu vou dizer para vocês, irmãos, eu já vi muita manifestação demoníaca, muita, de vários tipos, daquele jeito eu nunca vi. Ela se levantou e atirou a Bíblia na minha direção. A Bíblia caiu no altar, assim, ó. Poder da palavra. E ela tirou o quê? A palavra. Bom, resumindo, o tempo passou, 98, o câncer voltou, de um jeito diferente, com um nome diferente, mas voltou. E aí eu fui dar uma reclamadinha para Deus. Poxa, Senhor, comigo, tem tanto bandido, né? Tanto sanguinário, aí isso tem que acontecer logo comigo. Deus falou claramente comigo. Assim como eu fui com Daniel, eu serei com você. Eu poderia ter livrado Daniel da cova dos leões, não livrei, mas lá dentro eu dei o livramento para ele. Eu falei, aleluia, glória a Deus. E eu segui, 99 estava curado. De 99 a 2009, num período de 10 anos, o câncer voltou 4 vezes. Tratava, voltava, tratava, voltava. Eu sou teimoso, viu, irmãos? Tratava, voltava, tratava, voltava. 2009 fiz um transplante de medula. O médico falou assim, Carlos, transplante não cura, porque esse tipo de câncer para a medicina não tem cura. O câncer não cura, mas o propósito do transplante é te dar uma sobrevida de 15 anos. Lembrei do rei Ezequias na hora, assim, né? E aí fiz o transplante de medula 2009, extremamente bem sucedido. E olha Deus comigo na cova. Era para ficar um mês internado, fiquei 16 dias. Quando saí de alta, era para voltar no dia seguinte para injetar não sei o quê, porque o nível não sei do que estava muito baixo. Era 15 mil, estava 700. Voltei no dia seguinte, já estava 8 mil. Voltei no outro dia, estava 16 mil, não precisei mais voltar. E assim foi. E Deus trabalhando, e Deus trabalhando. Bom, com 12 anos, o câncer voltou. 2021, fui eu fazer os exames lá, tinha 6 tumores. E eu, mais uma vez, falei, não, Deus não mudou. A palavra dele não mudou. Ele disse que ele ia ser comigo, ele disse que eu não precisava ter medo. E fui fazer o tratamento novamente. E aí, na verdade, não fui fazer o tratamento, porque eles estavam pequenos, não tinha nenhum outro sintoma associado e tal. O médico falou, vamos esperar. Julho do ano passado, quimioterapia. 6 sessões de quimioterapia. Quando chegou em julho e em dezembro, desapareceram. O Senhor curou os tumores através da quimioterapia, glória a Deus, aleluia. Estou eu na igreja um dia, quimioterapia mais tranquila, não caiu o cabelo, aquela lá e tal, tal. No domingo estou eu aqui no final do culto, aparece aqui uma irmã e fala assim para mim, não sei nem se ela está aí, irmã Ana Mendes. Ana Mendes está aí? Não está agora de manhã. Ela fala assim para mim, Deus me deu uma palavra para te entregar, eu quero com muito temor, posso te entregar? Eu falei, claro. Deus manda te falar que assim como ele foi com Daniel, ele será com você. Ninguém sabia disso. Falei, glória a Deus. Mas, Senhor, porque essa palavra, eu estou bem, acabei de fazer o tratamento e tal. Uma semana depois eu descobri que tinha aparecido um outro tumor mais agressivo. Era uma mutação desse linfoma, de células grandes e tal. Cresceu do tamanho de uma azeitona para o tamanho de uma laranja em 1 mês. Falei, meu Deus do céu. E veio a palavra. Falei, o Senhor está comigo, não tem problema. E com tudo isso, quimioterapia, o convênio não queria liberar a quimioterapia. Deus usou a Catinha para me lembrar de uma coisa que eu sabia. Procura a Fabiola da igreja. Fabiola, está aí? Vou parar de perguntar se a pessoa está aqui. Deus usou. Vou continuar perguntando. Ah, Fabiola lá em cima. Glória a Deus. Fabiola é advogada. Entrou com uma ação na justiça. Aquilo que o convênio não queria liberar, em 2 dias o juiz mandou liberar o tratamento. 2 dias. Assim como eu serei com Daniel, eu serei com você. E aí fiz o tratamento. Tive lá uma intercorrência. Fiquei mal. Fui internado com pressão 7/5. E fui direto para a UTI. Da UTI fui para o quarto. Fiquei 15 dias. Uma infecção severa na perna. Precisei tomar 3 tipos de antibiótico diferentes. E aí, teve um dia que eu estava no hospital, um domingo, falei, poxa, a igreja reunida, não posso participar. E aí conversei com a enfermeira-chefe, falei, me ajuda aí, né? Minha igreja está lá reunida, agora eu estou aqui, né? Queria cultuar também e tal. A gente tem culto online, me ajuda aí. Por que eu pedi ajuda? Porque lá, irmãos, ó, entra a enfermeira, depois entra auxiliar, depois entra o médico, depois entra a fisioterapeuta, depois entra fonoaudiólogo, depois entra nutricionista. É toda hora os caras entrando no quarto. E não pede licença, não. Quando você vê, está dentro do seu quarto. Falei para ela, me ajuda aí. Ah, tá bom, seu Carlos. Saí para dar uma volta no corredor, carregando aquele negócio. Quando eu volto, me deparo com essa placa na porta do quarto. Bota aí, Henrique. Por favor, não entrar no leito das 10 às 11h45, paciente participando de culto online. Oh, glória a Deus.
Assim como eu serei com Daniel, eu serei com você. Você está no hospital, mas você não vai ser impedido de participar do culto do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. E aí, irmãos, por fim, fiquei 18 dias internado. Quando eu saí de lá, eu estava bem debilitado, uma tal de perda de massa muscular, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, e não conseguia subir a escada da minha casa, mas eu falei, não, Deus vai me restaurar. Mesmo Deus que me tirou do hospital, mesmo Deus que me livrou da morte tantas vezes, Ele vai me restaurar. E Ele tem me restaurado até hoje. E eu quero dizer para você, eu estou aqui por 3 motivos. Para demonstrar minha gratidão a Deus publicamente, minha igreja, por vocês que oraram por mim, que torceram por mim, que me visitaram, que mandaram mensagem, que me telefonaram, para agradecer. Mas para fortalecer a tua fé. Você que está com a fé abalada por causa das lutas, não pense que Deus me curou porque eu sou pastor, não. Não, porque quando eu tive o diagnóstico em 96 eu não era pastor. Deus me curou porque eu tive fé. Sempre que Jesus curava uma pessoa, Ele dizia, vá, a tua fé te salvou. Não é o teu cargo, não é a tua posição, não é o teu dinheiro, é a tua fé que te salvou. Então tenha fé, seja qual for a área da tua vida que você precisa de cura, tenha fé, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que fala com você, peça porque Ele fala. O dia que Ele falou comigo, não temas, não morrerás, aquela Bíblia que eu tinha, é a única coisa que eu me arrependo de ter dado para alguém. Eu pregava num albergue naquela época, eu dei para um rapaz em situação de rua, dei a Bíblia para ele, me arrependi de ter dado a Bíblia. Aquela eu tinha que ter guardado, porque estava gravado lá, nesse quadrante assim. Deus falou comigo através da palavra. Deus falou comigo quando não tinha uma outra forma dele falar comigo. Ou melhor, tinha outras formas dele falar comigo, mas humanamente não tinha como. E ele se apresentou através da palavra e falou comigo 2 vezes. Porque eu sou pastor? Repito, não, porque eu tenho fé, porque eu sei que Ele é poderoso. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, para eu terminar aqui, 2 coisas bem rapidamente. Primeiro, eu quero dizer que teve um louvor que falou muito comigo, da Aline Barros, que é o Jeová Jireh. E eu trago uma frase dele que diz o seguinte, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Deus. Seja qual for a tempestade, seja qual for o vento, não vai roubar a minha fé. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. E por último, eu trouxe aqui a minha agenda para Sentai, porque tem tudo a ver com o tema dessa semana da resiliência. Eu quero ler a definição de resiliência que está no dicionário. Diz assim, resiliência é a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática, é superação, ainda que é a capacidade de quem se adapta às intempéries, às alterações ou aos infortúnios, e a tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Você pode, creia porque você pode. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Já começou a pregar para mim aí. Graças a Deus. Pastor Carlos, está mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que você morrer de câncer, rapaz. Para quem não ouviu, eu digo que eu posso morrer de uma cutícula inflamada, de uma unha encravada, mas de câncer eu não morro. Toma cuidado com o raio, que está mais fácil. Um raio caindo na tua cabeça, você morrer de câncer. Tá magrinho, o raio para acertar vai ser complicado. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. E vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Gênesis 37, 1 a 11 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice.
e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: o cara é teimoso, né? Ele contou o primeiro sonho, os caras ficaram com raiva dele. Ele tem outro sonho e ele vai lá e conta ainda outro sonho para os irmãos. Onde que eu estou aqui? Deixa eu me achar de novo. 9. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas, e ele tinha esses 11 irmãos, se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Obrigado, Senhor, por preservar a tua palavra e ela chegar até nós hoje. E da mesma forma como tu preservou o livro, as letras do livro, nós sabemos que também o espírito da inspiração está mantido. Nada pode roubar isso, Senhor. E eu lhe peço que esse dom se manifeste em minha vida para poder transmitir aos irmãos e que eles tenham ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Pode tomar o seu lugar. O pastor Carlos, no testemunho, ele leu uma definição de resiliência no apacentar, e eu fico muito contente de pregar uma mensagem desse tipo. Eu gosto muito de pregar, eu aprendi a gostar. Eu não prego porque eu gosto porque eu prego. Eu fui chamado para ser pregador. Quando Deus me chamou, aos 16 anos de idade, foi através de uma visão, quando eu orava no telhado da minha casa, recém-convertido, embora criado num lar evangélico, mas recém-convertido. Em cima do telhado eu estava orando, e Deus me mostrou uma mão que descia com uma colher e derramava na minha boca uma sopa de letrinhas. Aquela sopa de letrinhas antiga que tinha, que as crianças gostavam muito. E quando caíam as letras, elas vinham em forma somando assim o Salmo 119. Eu não sabia o que era o Salmo 119, desci. Foi a primeira vez que eu reclamei de Deus, porque eu comecei a ler, falei: não acaba mais esse negócio. Eu era recém-convertido, já estava reclamando. Justo esse salmo Deus me deu. E o Salmo 119 é um tributo à palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Na hora eu não entendi. Depois de algum tempo eu vim entender que ali foi um chamado para ser pregador. Então eu entendi que a minha missão no reino, na obra de Deus, é ser pregador. Tem cargos, tem títulos, tem funções, mas a minha missão é pregar. Eu entendi isso e construí essa vida de pregador já há 40 anos. Então, aprendi a gostar de pregar, mas temas como esse me chamam muito a atenção, ser resiliente. Ser resiliente. O pastor Carlos trouxe a definição do dicionário, que é a mesa que está no Apacentai, sobre resiliência, que é essa capacidade de se recuperar. Sabe, a coisa, você está vivendo de um jeito, acontece algo inoportuno, inesperado, uma tragédia, você está caminhando e construindo algo, acontece algo terrível que te baqueia, te joga no chão, vem a cinza sobre você, mas quando todo mundo olha e pensa que está morto, vê dos escombros você se levantando, sacudindo, e daqui a pouco você já está como estava antes. Isso é resiliência. Vocês sabem que tem pessoas que não se recuperam nunca.
Tem pessoas que a mãe morreu há 52 anos atrás, ainda hoje está, minha mãe morreu. Tem gente que não se recupera nunca, que tem tragédias na vida e aquilo acompanha a vida. Essa é falta de resiliência, falta de capacidade de saber superar. A outra definição de resiliência é superar, né? Então, é superação. Então, é recuperação e é superação. Superação é passar por cima. É uma coisa que veio para te derrotar e você derrota o que veio para te derrotar. Isso é superação. É passar por cima da situação. Não é só o se recuperar. Eu era desse jeito, aconteceu um problema e daqui a pouco eu fui resiliente, eu me recuperei daquele problema. É recuperar e depois ficar melhor ainda. É recuperar e depois superar ainda. Ficar melhor. É isso que Deus tem para a tua vida. Você pode. Como é que é? É hora de fazer o quê, pastor Vanderlei? É hora do quê? É hora de dar um glória. A palavra dele. É o que Deus tem para a tua vida. É você se recuperar e você superar. Isso é resiliência. É o que Deus nos chamou para sermos. Resilientes. Ter essa capacidade. E ainda, olhando a definição, tem algo muito importante. É se adaptar às intempéries. Não é um conformismo. Mas é diante das situações saber como proceder. Você está agindo de um jeito, está agindo numa conduta correta, certa. Vem uma série de coisas que te impedem de fazer, você consegue adaptar o seu comportamento para se manter no caminho. Então vem as intempéries e você não é barrado por ela, não é destruído, porque você se recupera. Aquilo não faz mal porque você supera. Mas além disso, você ainda adapta a tua vida para continuar construindo, para permanecer aquela situação. A gente tem que saber se adaptar. A gente tem que se adaptar num divórcio que acontece, num luto que acontece, numa perda de emprego que acontece. Isso é resiliência, é saber se adaptar a uma nova situação. Não ficar ali entregue ao que era, mas eu era feliz, eu tinha isso, era tão bom aquele trabalho, eu vou me adaptar a uma nova situação. Isso é ser resiliente, é saber se adaptar às intempéries para continuar se recuperando, continuar superando, continuar produzindo, continuar fazendo o que temos que fazer. E eu escolhi esse texto para falar sobre resiliência, porque está cheio, a Bíblia está farta de exemplo de homens com resiliência. E a gente fala da Bíblia como se o que Deus, às vezes a gente fala de forma equivocada, como se Deus tivesse condicionado aquelas épocas e aquelas pessoas. É o temor que a gente tem de falar de nós mesmos. Ou por vanglória, ou para não exaltar alguém, ou para ninguém se orgulhar. Então a gente não fala, mas nós temos inúmeros exemplos de pessoas resilientes. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu não estou aqui há 2 dias, eu estou há 40 anos, já passei por tantas situações, eu estou aqui. Então, nós temos exemplos, eu estou citando de mim, que estou aqui, mas tem outras pessoas. Está aí o pastor Carlos, que o câncer não tem jeito, o câncer já vai morrer e ele não morre. O câncer vai morrer antes dele. Então, é a resiliência, essa capacidade de superação. Então, na vida da gente, a gente tem um monte de gente ao redor resiliente, só precisa abrir os olhos e ver. E melhor ainda se a gente consegue ver um resiliente quando olha no espelho. Aí é melhor ainda quando a gente consegue olhar no espelho e falar, esse cara aí, essa mulher é resiliente. É uma pessoa que tem essa capacidade. Mas a história de José é rica. Porque esse moço, notem aqui, o enredo começa, versículo número 2, dizendo que ele tinha 17 anos de idade. Hoje tem cara de 40 anos que está jogando videogame. Cara de 40 anos está empinando pipa na rua. É para ensinar meu filho que nada. A criança está chorando do lado. Pai, deixa eu pegar. Peraí, filhinho, peraí. Ele está lá. 40 anos, não, empinando pipa. Aqui tem um moço de 17 anos que começa a passar por todo um processo na vida dele. E desde o começo ele vai mostrando a capacidade de recuperação, de superação, de adaptação nas intempéries que surgem. Ele se mostra alguém resiliente ao extremo.
E a resiliência, ela só tem oportunidade de se manifestar quando acontece o que está aqui no versículo 5. Versículo 5 diz assim: José teve um sonho. Quem não tem projeto de vida, quem não tem alvo, quem não tem algo a fazer, quem não tem alguma coisa que o impulsione, não pode ser resiliente. Porque a resiliência vai ser manifestada exatamente nesse momento, quando você está caminhando numa direção, quando você projetou alguma coisa, quando tem um alvo a alcançar, e aí começam a surgir as situações contrárias, os impedimentos, as dificuldades, as pessoas que são usadas pelo maligno para tentar impedir você de chegar lá no alvo. É só quando tem esse projeto na sua vida, é só quando você tem projeto na sua vida que surge a oportunidade de atestar a sua resiliência, ou então de confirmar, ou então de produzir a resiliência em você. Quem não tiver projeto, se ele não tivesse sonho, pense comigo, você que já conhece um pouco do enredo da história de José e consegue ir lembrando, daí a importância de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque um pregador, ele não consegue passar em 40 minutos, 50, ele não consegue passar todos os detalhes de uma cultura, de geografia, de história, de personagens, de fatos. Então quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem pensa na Bíblia, quando chega num culto, ouve uma palavra, entende uma frase. Então você que já entende a história de José, nada teria acontecido se não tivesse um sonho no versículo 5. Nada, nem estaria na Bíblia, ele não teria nem o nome dele na história. Tudo é possível porque ele teve um sonho na vida dele. Ele teve um sonho na vida dele. Agora, a resiliência ou o projeto que vai permitir que você seja resiliente não nasce do sonho, mas da tua postura em relação ao sonho. Tem um versículo, se der para colocar aí o livro do meu xará na Bíblia, eu sou xará dele, ele é mais velho do que eu. Joel, capítulo 2, versículo 28, dá para ajudar a gente a colocar na tela? Esse texto diz: acontecerá que eu vou derramar o meu espírito, todo mundo na terra vai ter possibilidade de receber meu espírito, os filhos e as filhas, vai acontecer 3 coisas. Primeiro eu vou descartar, para não me ocupar com essa palavra. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Depois, a segunda coisa, os velhos sonharão e os jovens terão visões. A resiliência vai poder existir na sua vida mediante a postura que você tiver diante daquilo que você projetou, daquilo que chegou com você, está em você como objetivo de vida, como propósito de vida. Você vai ser um sonhador ou um visionário. Aí, eu não sei se aplicaria bem, mas os velhos sonharão. Eu fui buscar a definição de sonhador e de visionário. Sonhador, aquele que alimenta-se de fantasias. A palavra sonhador na etimologia significa a junção do verbo sonhar com o sufixo da dor. O sonhador. Ou seja, ele visualiza algo, ele tem alguma coisa em mente, ele tem um projeto, ele tem um sonho, e ele fica sofrendo. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ele fica só vivendo de sonho. Tem até expressão comum, aquele cara é um sonhador. Aquele cara que fica visualizando uma coisa abstrata. Porque o sonho é abstrato, o projeto é abstrato, a visão é abstrata. Quando eu vi esse templo aqui,
lá no ano de 1995, quando eu vi esse templo construído, era algo completamente abstrato na minha mente e na mente de todo mundo. E para quem eu falava, podia ser que entendesse menos naturalmente do que eu, embora eu mesmo não entendia tudo. Mas o sonho é uma coisa abstrata, não é palpável, não é visível. Eu já sonhei que estava voando, dormindo lá, estava dormindo, eu sonhei, eu voava em cima dos prédios, das casas, parecia um anjinho, voando. Você já sonhou coisa absurda? Eu já sonhei, num futuro eu entendi que o sonho era algo espiritual, aquele sonho, eu poderia passar por cima das situações e voar sobre os problemas, né? Então eu entendi, mas é algo abstrato o sonho. Sonhador, você tem que definir com as suas posturas se o teu alvo, o teu projeto vai ser de um sonhador ou de um visionário. O visionário é diferente. É a qualidade de uma pessoa que tem ideias extravagantes e incomuns. Esse é o visionário. Ele enxerga tendências e conceitos que estão à frente do seu tempo. Todo mundo está enxergando aqui, o visionário está enxergando mais longe. Ele está vendo depois. Uma pessoa visionária é conhecida por um comportamento e pensamento inovador. Ele não fica ali no quadradinho. Eu estava reparando, outro dia, eu estava numa igreja, eu ia pregar e eu estava num púlpito sentado antes da pregação e foi feito o momento da oferta. Foi feito o momento da oferta. Na hora da oferta, as pessoas vieram à frente trazer a oferta. E tinha uma câmera, que nem essa nossa aqui, um pedestal e câmera, e só tinha um corredor no meio que as pessoas vinham na oferta. E aí vinha todo mundo, e tinha dois lados do pedestal da câmera, para as pessoas passar. E eu fiquei observando, todo mundo vinha e passava por aqui. E fazia aquela fila enorme, todo mundo passando por um lado. E o outro lado ninguém passava. O corredor era largo. Quer dizer, se passasse um de um lado, outro do outro, ganhava metade do tempo que foi gasto na oferta. Todo mundo vinha de um lado. Aí uma pessoa passou do outro lado. Aí todo mundo que vinha atrás passou do outro lado. E todo mundo continuou vindo do outro lado. Porque uma pessoa passou do outro lado. Perceba como as pessoas têm a tendência de só fazer o que todo mundo fala. Eu vejo isso dirigindo. Às vezes tem um acesso para a mão esquerda, por exemplo, e duas pistas para acesso para todo mundo com o carro na fila de cá e a outra faixa fica vazia. As mulheres todas param aqui. Me perdoa, foi brincadeira. Fica todo mundo parado na faixa de cá, outra faixa vazia. Eu passo com o carro tranquilo na faixa vazia, chego lá na frente, vou embora. Todo mundo parado. Por quê? Veja, o visionário é aquele que tem a capacidade de inovar. O pensamento dele está sempre voltado para alguma coisa nova, criativa. Ele não fica preso àquilo que está todo mundo fazendo, sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Ele possui ideias não convencionais, quebram os padrões que estão estabelecidos. E aí quando você olha para a história de José, ele teve vários problemas porque ele quebrou os padrões. Então a gente tem que olhar para o texto de Joel e pensar, o que eu sou, um velho ou um jovem? Pergunta para o seu irmão, você é velho ou você é jovem, irmão? Porque aí não é biológico, gente. Gente, não é uma questão biológica. Não é uma questão de idade. Não, é de postura. É de comportamento, é de atitude. O velho é o sonhador. Talvez o texto fala velho, porque o velho, por mais que ele queira, ele já não dá mais. Ele não tem força. Ele não tem recurso, ele não tem capacidade. Então o velho sonha e fica no sonho. O jovem é visionário, porque ele tem o mesmo sonho, ele tem o mesmo projeto, mas ele tem ação, ele tem força, ele tem dinâmica, ele tem... Então talvez, eu não sei se a aplicação está certa, mas eu acho que tem alguma lógica. Talvez está ali o sonhador e o visionário. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão,
Porque o velho é o sonhador que pensa, que quer, mas fica ali, olhando, não tem ação, não tem a postura. Vem a dificuldade, dá uma parada, até dá um passo, mas de repente recua. É o velho. Ele não tem resiliência para fazer. Porque falta força, porque falta vontade, porque falta tempo, porque falta alguma coisa. Mas não tem força para fazer. Agora o visionário não. O jovem não. O jovem terá visão. Vocês estão me entendendo, gente? É o mesmo projeto. É o mesmo sonho. Mas alguém é sonhador e outro é visionário. Alguém é velho, o outro é jovem. Sem se importar com RG, com data de nascimento. Um é velho, outro é jovem. Por que tem pessoas que não são visionárias? Se parece ser tão bom ser visionário. Você já pensou isso comigo? Por que tem gente que prefere ser só sonhador? É porque o que vai realizar, o que deixa do abstrato e vai para o concreto, sabe o que ele vai alcançar? Inveja e ódio contra a vida dele. É o que aconteceu com José. Sonhador, ninguém se incomoda com sonhador. Ninguém bate em sonhador. Ninguém tem raiva de sonhador. Ninguém fica com bronca de sonhador. As pessoas têm dificuldade com visionário. O visionário, a inveja nasce contra ele. A gente vê isso daqui sobre a vida de José. E quanto maior for o teu projeto, maior for o teu sonho, mais inveja, mais ódio em cima. E aí quando tem, e é por isso que tem muita gente que, porque inveja é um negócio terrível. Quem tem inveja é capaz de caluniar, de mentir, de dar rasteira, de chutar, de colocar chiclete no banco para você sentar em cima e estragar tua calça nova. Quem tem inveja faz um monte de coisa para prejudicar. E tem gente que fala, eu me coçar, eu vou ficar no meu cantinho. Olha, eu estou em paz. Meu coraçãozinho com asa que eu faço. Eu estou em paz. É que eu sou espiritual, gente. Todo mundo faz coraçãozinho. Eu faço coração angelical. Então a pessoa que é visionário, ela traz sobre si inveja. Ela traz sobre si ódio. Enquanto José não sonhava, ele era só um moleque de 17 anos. Enquanto ele não sonhava, ele é só o filho caçula. E o pessoal mais velho faz bullying com os caçulas sempre. E ele só sofria o bullying dos irmãos. Tiravam um sarro dele, riam da cara dele, vai entregar queijo, mandava ir na venda. Eu sou caçula de 3 irmãos. Imagina o que acontecia em casa. Tinha uma vendinha na esquina da rua de casa e minha mãe falava para o meu irmão mais velho, vai comprar pão e leite. O mais velho falava para o do meio, vai comprar pão e leite você. E os dois formavam uma quadrilha. E quem é que tinha que comprar pão e leite? Era o caçula. Então, até 17 anos, ele era só o caçula, ele era o menino, ele era o moleque, ele era o bobo da corte. Mas quando ele sonha, quando ele toma a postura de sonhar e transformar o sonho, porque ele conta, falar naquilo que acredita é um compromisso tremendo. Enquanto uma pessoa tem lá dentro dela um projeto, um pensamento, fica lá, estou orando, estou diante de Deus, está com ela, ninguém está nem aí. Mas quando ela abre a boca e fala, eu vou construir um avião, todo mundo fica de olho, esse cara vai construir um avião? E se ele começar a meter a mão na massa para fazer, vai ter gente que vai começar, não vai dar certo, isso não vai funcionar, não vai conseguir, não vai. E aí quando começa a tomar forma o avião, começa a gente ficar com inveja, porque eles nunca construíram avião, eles nunca pensaram em fazer avião. E aí começa a ficar com inveja, porque está aparecendo um avião. E aí começa a ficar com raiva. Quando abre a boca para falar, assume um compromisso terrível.
aos olhos das pessoas, porque elas agora vão ficar de olho. E ele conta o sonho, e como eu parei na leitura e introduzi, ele conta um sonho e ele tem uma reação adversa dos seus irmãos. A Bíblia diz que passaram a odiá-lo mais. Versículo 5, José teve um sonho, contou aos irmãos e eles passaram a odiá-lo mais. Por quê? Porque no versículo anterior já diz que eles tinham um ódio natural. Eles já tinham um ódio natural de José. Por quê? Porque José era o queridinho do papai. José era o preferido do papai. Era o filho da velhice, era o caçulinha. O papai dava roupa especial para José. E os irmãos já tinham um ódio natural por isso. Quero que você saiba que você é o preferidinho do papai. O papai te dá as melhores roupas, o papai cuida da sua vida, o papai cuida de você, ele faz questão de deixar todo o universo saber que você é preferidinho dele, você é queridinho do papai. Fala para o seu irmão, eu sou filhinho de papai. Você é filhinho de papai. E olha, e isso está declarado. Está declarado, Deus anunciou isso aos 4 cantos da terra, que você é um povo especial, uma nação santa, um povo adquirido de boas obras, que você é filho de Deus, que você tem a presença e a marca dele na tua vida, pelo Espírito Santo que habita em você, que você tem o DNA do Pai, a cara do Pai. Isso está declarado. Agora saiba, por causa disso nasce inveja e ódio contra a sua vida. E aí que tem gente que deixa de ser resiliente. José podia dizer, não quero sarna para me coçar. Minha boca maldita, não conto mais sonho nenhum. Porque ele conta o sonho e os irmãos ficam com mais ódio dele. Mas depois ele tem outro sonho. O que ele faz? Ele conta o outro sonho. Ele conta o sonho. Ele não ficou intimidado pelo ódio. Ele não ficou intimidado pela inveja que os irmãos tinham. Porque o versículo número 11 diz, os irmãos tinham inveja dele. Então o ódio e a inveja caminham junto. E José era odiado pelos seus irmãos e era invejado pelos seus irmãos, assim como nós somos também odiados e invejados. Agora, a gente tem uma outra lição importante. A primeira lição é que os seus sonhos vão atrair inveja e ódio. Só os resilientes já passam nesse teste e continuam sonhando. E continuam sonhando como um jovem. Que é aquele que vai fazer que o sonho vire uma visão. Que é o que vai pôr as mãos para agir. Enquanto o sonhador fica só na mente dele, o visionário põe as mãos para fazer. Segunda lição. Quem de fato sente inveja de você e te odeia é o diabo. Você é o filho queridinho do papai. E é muito importante você identificar o verdadeiro inimigo que você tem. É muito importante. Nós vemos na história de José que muitas pessoas tentaram ou desestimular ele, ou agredir com palavras por causa dos seus sonhos, ou até fazer coisas para prejudicá-lo. Mas se você olhar a fundo a história de José, você vai perceber que ele não teve nenhuma atitude contra essas pessoas. Em momento nenhum. Ele não conhecia o contexto espiritual que nós conhecemos. O Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne, como hoje há uma possibilidade de que todos tenham o Espírito Santo. Mas ele já entendia pela intimidade que ele tinha com o papai, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados deste mundo de trevas. E ela não acontece no plano físico, ela acontece no plano espiritual.
Essa é a segunda grande mensagem que a gente tem que ter. Quer ver? Os irmãos, eu já disse para vocês, odiavam e tinham inveja dele. O seu pai não o compreendia e o repreendeu, versículo 10. O repreendeu por causa do seu sonho. O patrão, lá na frente, já no capítulo 39, o patrão dele, o despediu e o mandou para a cadeia, por causa de uma calúnia levantada sem base, sem fundamento. O despediu e mandou para a cadeia. O amigo dele na prisão, que foi beneficiado pela conduta dele, pelo sonho dele, o esqueceu na prisão por 2 anos e não retribuiu o favor que tinha recebido. Por 2 anos deixou de lado. Ele passou por tudo isso, mas ele sabia. E a minha pergunta é, você sabe? Pergunta para o seu amigo, você sabe? Só pergunta para ele, ele já vai entender já. Ele sabia que a luta dele não era contra a carne e o sangue. Que quem o odiava, que quem tinha inveja dele, eram os demônios. Mesmo nós não tendo as doutrinas que nós temos hoje sobre as informações de demônios no Antigo Testamento, como nós temos clara no Novo Testamento, mesmo assim ele sabia. Então nós somos mais indesculpáveis do que ele seria, porque ele não tinha informação, não tinha o Espírito derramado sobre toda a carne, não vivia na época da graça, e mesmo assim ele entendia que o verdadeiro inimigo dele não eram pessoas, mesmo aquelas que o prejudicaram, mesmo aquelas que o lançaram na prisão, mesmo aquelas que o desmereceram, mesmo aquelas que intencionalmente ou não fizeram mal para ele. Não importa, ele sabia. E o que atesta isso, eu não preciso mostrar um versículo para você. Você sabe, em toda a história de José, ele teve oportunidades. Ele teve oportunidades de exercer uma vingança contra essas pessoas. Mas em nenhum momento da história ele fez. Pelo contrário, ele abençoou. Ele abençoou aqueles que fizeram mal para ele. Ele cuidou, ele zelou. Ele tratou daqueles que fizeram mal para ele. Porque ele tinha uma certeza. A minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu tenho que colocar o foco no inimigo. Eu tenho que voltar minha atenção para a raiz do problema. A raiz do problema não são pessoas. A raiz do problema é Satanás. A raiz do problema é o diabo. A raiz do problema são os demônios. É contra eles que eu tenho que jogar minha artilharia pesada. Ele não falou tudo isso, mas a atitude dele mostrou tudo isso. E aí nós temos a terceira lição. Nós lutamos contra Satanás. E você sabe que o diabo é um espírito. E assim como o Espírito Santo é um espírito. E o espírito só se manifesta em forma corpórea. É por isso que quando tinham aqueles demônios, naquela legião de porcos, em Genezaré, e havia, em Gadara, Genezaré é a mesma coisa, aí, aquela legião de porcos, e o Senhor falou para os espíritos mal sair da legião, sair dos porcos. Legião de porcos não, tinha legião de demônios nos porcos, que caíram nos porcos. Quando saiu do homem, o que os demônios... Eu compliquei tudo, né? Deixa eu voltar. Tinha aquele homem gadareno, cheio de demônios. E quando Jesus chegou no homem gadareno e falou para os demônios, saiam, o que os demônios disseram? Por favor, deixa a gente ir para os porcos. Por quê? Porque demônio, ele tem que se manifestar em corpo. O demônio não tem vida própria, não tem ação própria. O demônio não está aqui no ar passeando. Ele está procurando alguém. Ele está procurando uma pessoa. Fala para o seu irmão, o diabo sempre encontra uma pessoa. Ele sempre encontra uma pessoa. Assim também é o Espírito Santo. Tem dons, tem talentos, tem habilidades, tem um derramar dele. Mas ele é Espírito. Ele precisa encontrar uma pessoa. Agora fale com entusiasmo. O Espírito Santo sempre encontra uma pessoa também. Sempre encontra uma pessoa também. Quem é que está te achando? Quem é que está te encontrando? Essa é a grande questão.
precisam se materializar através de pessoas. Então, não deixe o diabo levar vantagem sobre você. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, pode colocar na tela para a gente, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Você, quando olha o texto, você percebe que Paulo está falando de um problema de pessoas. Pessoas que fizeram coisas, e pessoas que estão magoadas, e pessoas que não perdoam, e pessoas que estão envolvidas. E ele conclui dizendo: mas nós não ignoramos o plano de Satanás. O que ele está dizendo? Ele tira o foco de pessoas. Ele para de olhar para as pessoas, para o problema, para a situação das pessoas, para o comportamento das pessoas, das atitudes das pessoas. E ele coloca o foco aonde? Em Satanás. Se você pega ali até o começo, versículo 10, 9, 10, o diabo não está lá. Você não vai achar. Está falando de pessoas, problemas, relacionamento, contato, isso, aquilo, fez errado, fez certo, o outro condenou, o outro não aceitou. Pessoas. Mas Paulo redireciona a situação. Nós precisamos redirecionar a situação quando surgem as situações para impedir a nossa resiliência. Nós precisamos direcionar. Quem nos odeia é o diabo. É o diabo que nos odeia. E aí vem o quarto item, para a gente entender por que o diabo nos odeia. O diabo foi e teve tudo que você é e tem, e ele perdeu. O diabo foi o preferidinho do papai. Ezequiel, capítulo 28, eu vou até abrir a minha Bíblia nesse texto. Ezequiel, capítulo 28. Seria muitos textos aqui, eu vou sintetizar no versículo. Do versículo 11 a 19, eu não vou ler tudo, eu só vou comentar. Fala do rei de Tiro numa alusão a Satanás. O versículo 11 em diante tem a apresentação, fala do rei de Tiro, e 12 diz assim: diz o Senhor, você era o modelo da perfeição. É uma alusão a Satanás. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Falando sobre Satanás, que naquele tempo era Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido para proteger, isso que é Lúcifer. No versículo 13 diz: você estava no Éden, antes do homem ser criado, antes desse mundo ser criado. Você estava no Éden, então ele controlava o Éden. O Éden era feito de pedras preciosas, era uma natureza mineral, não uma natureza como nós temos na reconstrução do Éden, quando Adão e Eva foram colocados lá. Então quem é que estava no Éden, morando lá, cuidando do Éden, que era o preferidinho de Deus? Era Lúcifer, o queridinho de Deus. No meio das pedras afogueadas, dos brilhantes, das esmeralda, da safira. O versículo 14 diz: você era um querubim, você era, percebe? Você era um querubim da guarda, ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus, andava no meio do jardim daquelas pedras brilhantes. Versículo 15, você era perfeito. Você era perfeito. Quando o diabo olha para você, ele lembra do passado. Você que é queridinho de Deus. O diabo olha para você, ele lembra do passado dele. Ele lembra do futuro dele. Ele arde de raiva. Ele fica com ódio de você. Porque ele sabe que ele estava na posição que você tem hoje. Ele tinha comunhão com Deus, ele era o queridinho de Deus, ele era o protegidinho de Deus. Ele era o mais bonito, ele era o mais perfeito. Hoje você é o mais bonito, você é o mais perfeito, você é a mais linda aos olhos de Deus.
Hoje você é precioso. Hoje você desfruta do jardim de Deus, que não é nem mineral, nem natural, é espiritual. É na presença do Espírito Santo que habita em você. Você hoje está na posição de controle, de domínio sobre suas emoções, sobre sua carne, sobre seus pensamentos. E o diabo não tem mais direito, a carne não tem mais direito de te dominar. E o diabo olha tudo isso, ele fica apavorado. Ele sente inveja e ódio. Porque ele estava onde você está. Para que você não se perca nesse caminho, tome a providência de tomar cuidado com a qualidade dos teus sonhos. Certifique-se que esses sonhos vêm de Deus. Não faça dos teus sonhos os sonhos de Deus. Não fique tentando engravidar Deus dos teus sonhos. Receba de Deus o sonho e se alegre com isso. O sonho que José teve foi Deus que deu para ele, não foi ele que criou. Olhe bem, a qualidade dos sonhos de Lúcifer que causou a sua destruição. Veja o que Deus havia projetado para Lúcifer. Versículos 12 a 15. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, estava no Éden, você era um querubim da guarda, eu te estabeleci, você estava no monte de Deus, tinha liberdade, andava tudo lá, você era perfeito. Agora veja os sonhos de Lúcifer, versículos 2 a 5. Filho do homem, assim diz o Senhor, o seu coração se eleva, e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Preste atenção, eu li um texto que era o sonho de Deus para Lúcifer, quem ele era nos olhos de Deus. Agora eu estou lendo o que Lúcifer se via, o que ele era aos olhos dele. Você julga que é Deus, se assenta no coração dos mares, sendo você um simples homem, não um Deus. Ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócio você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o coração. O que eu vejo? Eu vejo aqui a fórmula da iniquidade. Porque no versículo 15, na parte B, quando está dizendo lá, você era perfeito, você está no jardim de Deus, você era querubim ungido, termina o versículo 15 dizendo, até que se achou iniquidade em você. Onde é que veio a iniquidade nele? Quando o conceito do sonho dele era o que ele tinha estabelecido e não o que Deus tinha projetado para ele. Quando ele começou a pensar ser o que ele não era. Quando ele começou a projetar-se em vez de ser projetado por Deus. Quando ele não deixou que Deus dissesse esse é o caminho, mas ele escolheu o caminho. Ali nasceu iniquidade nele. E veio com isso então duas características. Primeira, a ganância. E a segunda, o orgulho. O versículo 16 diz, na multiplicação do seu comércio você se encheu de violência e pecou. Multiplicação do comércio. Multiplicação do comércio. É uma linguagem simbólica para a gente entender algo. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Querendo ser o que ele não era, ele deixou de ser o que ele era. E por que isso aconteceu? Porque ele não se contentou com o que ele tinha e com quem ele era. Ele não ficou contente com o que Deus sonhava a respeito dele, dizendo, você é isso e você tem isso. Não, ele não valorizou o sonho de Deus. Achou que o que Deus tinha para ele era pouco. É um desperdício de potencial. Eu tenho muito mais. E Deus não olhou isso em mim.
Ele começou a projetar isso na mente dele. Isso é ganância. É ganância de poder, de posição, de status. Ganância não é só de dinheiro. É ganância de si, do seu eu. Não seja assim. Se alegre com o sonho de Deus para a tua vida. Quando Deus me chamou para o ministério, algum tempo depois daquele sonho que me chamou para ser pregador, e isso já tinha passado uns 4, 5 anos, eu estava envolto nos meus pensamentos, de que eu não vou ter casa, eu não vou ter carreira, eu não vou ter uma profissão, eu tinha deixado o futebol, tinha uma carreira bancária, eu vou perder um salário, uma estabilidade. E aí Deus me levou na palavra, pastor Carlos, para Isaías, onde está escrito assim, eu lembro essa frase, tem todo o texto, mas só essa frase basta. Onde Deus diz, eu te coloquei como profeta às nações, eu fui líder da missão, ainda sou, da missão Desafio, e espalhou-se por vários países. Eu te coloquei como profeta às nações, pus uma espada na tua boca. É pouca coisa para você ser servo do Deus Altíssimo. Aquilo rasgou o meu coração, quebrou meu coração, e eu desisti de ser o que eu queria ser, para ser o que Deus projetou para que eu fosse. É algo grande, eu reconheço hoje. Mas pode ser que Deus diz, eu coloquei uma palavra na tua boca para ensinar as crianças. Eu coloquei na tua boca uma palavra e uma mente para amar crianças. E você fica pensando, é pouca coisa dar aula na escola bíblica dominical. Eu te dei joelhos para ser um intercessor. E você fica pensando, é pouca coisa ser um intercessor. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Porque ser um intercessor é grande coisa, como ser um pastor às nações é grande coisa. Ser um professor é grande coisa, como ser um profeta é grande coisa. Tudo é grande coisa quando você está dentro dos sonhos que Deus preparou para a tua vida. Tudo é grande coisa. Ele queria mais porque ele não tinha prazer no que Deus fez ele ser e no que Deus tinha dado para ele. Para você não ser ganancioso, tenha prazer no que Deus te deu e no que Deus fez para você. Tenha alegria e contentamento. A outra parte da fórmula é o orgulho. Versículo 17, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemple. A insatisfação com o que é e com o que tem, essa insatisfação nasce do orgulho, de ser quem é e de ter o que tem. Pode parecer algo não inconformidade, mas me dê atenção, você vai entender se não entendeu ainda. A insatisfação com o que é e com o que tem nasce do orgulho por ser quem é e ter o que tem. Por quê? Porque olha o que é e o que tem e diz, puxa, como eu sou bom. Olha quem eu sou, olha o que eu faço. Olha o meu jeito, olha como na minha profissão eu sou bom. Olha como em casa eu sou bom, como na igreja, como no louvor. Enfim, olha como eu sou bom. Esse orgulho produz uma insatisfação de dizer, mas eu quero mais. Quero ser mais do que eu sou. E eu não estou falando aqui de progredir na vida, eu estou dizendo da insatisfação que nasce pelo que é, por causa do orgulho do que é. Então começa a desvalorizar o que é, porque projeta ser algo que não é. E começa a ter insatisfação com o que é, com o que tem. É o que aconteceu com Lúcifer. Ele reconheceu que não era pouca coisa e julgou. Não era pouca coisa. O pastor Vanderlei vem sempre aqui e fala, você não é pouca coisa. Toma cuidado com essa frase aí. Ele reconheceu que não era pouca coisa e julgou que poderia ser mais do que era, ter mais do que tinha. Não, eu vou mais. Me lembro até hoje, já vou terminar, gente. Eu era um pastor novo, vindo de Presidente Prudente, estava
indo no escritório da convenção na rua 7 de abril, 417, quarto andar, subindo num elevador, aqueles antigos, com 4, 5 pastores que ninguém sabia que eu era pastor, não me conheciam, diretores da convenção do estado, e tinha um pastor de uma igreja aqui da Zona Norte. Eu lembro da frase dele, ele entrando assim no elevador e falando para os outros: agora eu vou para as cabeças, eu vou fazer um negócio terrível, agora eu vou lá para cima, agora eu vou... Eu fiquei ouvindo aquilo. Depois de algum tempo, aquele pastor acabou. O ministério dele acabou. A família dele acabou. Ele acabou. Me vem à mente essa situação quando eu falo disso, porque expressava exatamente alguém que era pastor de uma igreja. E eu não quero que você se prenda a ser pastor. Tem uma empresa, tem um negócio, tem uma profissão, tem um trabalho, exerce um ministério na igreja. Ele era pastor, mas estava ali. Não, porque eu sou bom. Eu vou fazer um negócio maior. Eu vou lá para cima. Agora eu vou estourar a boca do balão. Agora, ele estava nessa colocação. É Lúcifer. Ele era o que Deus tinha feito ele ser. E ele estava dizendo: mas eu quero ser Deus. Quero ser mais. Eu vou para as cabeças. Vou subir, porque eu sou. Ele julgou que Deus sonhou pouco a respeito dele. Deus é limitado, né? Deus estava desperdiçando o potencial que ele tinha. A maioria das pessoas vivem tentando engravidar Deus dos seus sonhos. Fazem campanhas, correm, oram, jejuam. Deus, eu quero isso, faz aquilo. Deus manda, vai. Quando deviam gastar tempo jejuando, fazendo campanha e orando, para dizer: o que o Senhor quer de mim, seja feita em mim a tua vontade, Senhor. O que o Senhor quer da minha vida? Eu quero ser usado da forma que o Senhor quer, para o que o Senhor quer, onde o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Sonhos humanos são sempre mesquinhos, são egoístas, estão voltados para o eu, para a satisfação própria, enquanto os sonhos que Deus dá são sempre altruístas. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, e através de você vou abençoar todas as famílias da terra. Fique grávido dos sonhos de Deus. Faça eles virarem uma visão na tua vida. Seja resiliente. Porque quando você aceitar os sonhos de Deus para você, lá na sua casa, no seu trabalho, no ministério que você exerce, quando você aceita o sonho de Deus e se entrega ao sonho de Deus, o diabo vai ficar com raiva. Ele vai olhar para você e dizer: ele é o preferidinho, ela é a preferidinha de Deus. E eu já fui. Uma vez dando aula sobre esse assunto no seminário, um aluno pediu a palavra e falou: o que foi? Ele falou: se todo mundo pode se arrepender, por que o diabo não pode se converter também? Falei: pelo simples fato que está escrito em Ezequiel, a Bíblia diz que nasceu iniquidade dentro de você. Todos os outros na terra receberam dessa semente que nasceu em Satanás. Ninguém incitou o diabo a pecar, nasceu dentro dele. A iniquidade nasceu dentro dele. E hoje o que ele está querendo é engravidar as pessoas da iniquidade. Querendo incitá-las à iniquidade, indo no jardim do Éden e dizer: não é bem assim que Deus disse. Pode ser de outro jeito. E as pessoas, quando aceitam essa semente, é brotado neles a iniquidade. É por isso que todos podem se arrepender ainda. Porque não nasceu deles a iniquidade, foi colocada neles. E eles podem se arrepender e nascer de novo, do Espírito Santo. Fique em pé. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei. É Deus falando, gente. É Deus falando. Ouve e recebe isso. É Deus falando: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Querido Pai, eu lhe peço que essa mensagem seja impregnada em nossa vida. E aqueles que tiveram ouvidos para ouvir e mansidão para acolher a tua palavra, sejam beneficiados por ela. Saiam desse templo e entrem na sua vida carregando projetos. Se não os têm, saiam e entrem na sua vida dispostos a buscar
o que o Senhor quer para eles. E se apliquem nisso com resiliência, para que mesmo que recebam um soco na cara do inimigo, se recuperem, superem, se adaptem, se levantem e sejam melhor do que eram antes desse soco. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a Deus pela sua palavra que chegou na sua vida.